Oi para todo mundo, eu sou a Ana e hoje as minhas pilhas de livros estão indecentes porque vamos falar sobre as leituras concluídas no mês de outubro. Eu me empolguei, acabei lendo muitos textos mais curtos em diferentes gêneros, em diferentes formatos. Vamos falar disso tudo e no finalzinho, fica até o final, vai ter bônus round sobre as leituras em andamento, tá bom? Vamos começar em ordem cronológica de término das leituras, tá bom? O primeiro livro que eu concluí era um livro que já estava me interessando há muito tempo e eu estava adiando. Peguei para ler e gostei muito, tá? Tô falando de Aqueles da Bíblia, escrito por um autor brasileiro. Lemos um brasileiro, que é o André Daniel Heinke. Imagino que ele seja descendente de alemães, tá? Eu sei que ele é gaúcho. E o Aqueles da Bíblia tem o seguinte subtítulo: História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no plano divino. É publicado pela Thomas Nelson Brasil, tá? E a proposta desse livro, a grande tese dele, é que quando a gente se refere ao povo de Israel, a gente muitas vezes está raciocinando como se Israel tivesse sido sempre a mesma coisa. Desde a época ali de Jacó, até você chegar, digamos, na época dos profetas do Antigo Testamento, ou até você chegar na época do século XX, quando você teve a fundação do Estado de Israel em 1948, certo? Não é exatamente isso. A tese dele é que esse aqui é um povo que conviveu intimamente com diferentes culturas, desde que Abraão sai lá da Mesopotâmia, passa-se pelo Egito, passa-se por Canaã, tem-se dominações dos persas, entende? Dos assírios, dos babilônios, dos romanos. Existe todo um processo de helenização no Mediterrâneo. E esse povo vai se confrontar com essas diferentes culturas e sim, em determinados aspectos, ele vai absorver algo daquelas culturas no meio das quais ele habita. Então, a mentalidade de alguém como Abraão é muito diferente da mentalidade de alguém como Moisés, que é muito diferente da mentalidade de alguém como o rei Davi, que é muito diferente da mentalidade do apóstolo Paulo, certo? E ele vai rastrear isso justamente considerando esses aspectos. A história, a fé e a cultura desse povo que a gente costuma chamar só como o nome de Israel, ou só como hebreu, ou só como israelita, ao longo de diferentes épocas da sua formação. Cada um dos capítulos está tratando de uma época, e dentro desse capítulo ele vai falar da história, da fé e da cultura. Ele vai te dar um contexto histórico daquela época e vai te falar como é que a fé e a cultura desse povo, que a gente às vezes chama só de Israel, refletia isso. Por isso que o título do livro é Aqueles da Bíblia. Não existe um termo que possa abarcar toda essa riqueza de história, fé e cultura em algo tão simplista como falar o povo de Israel. Entende? A tese dele é essa. Eu achei um livro muito bem escrito, centenas de fontes mencionadas, tá? Dá para entender que o trabalho do André Daniel Heinke, em termos acadêmicos, foi muito completo, tá? Você sente o amor que ele teve em pesquisar e escrever isso aqui. Então, ele vai ter um prefáciozinho, uma introdução, que ele vai justamente explanar isso que eu falei para vocês com bem mais sabedoria e conhecimento, é claro, sobre esse conceito de quem são aqueles da Bíblia, quem é aquele povo de que a Bíblia trata, certo? Que é a família escolhida por Deus. E aí ele vai falar dos diferentes capítulos, né? Primeiro, aqueles entre os outros, ou seja, como é que eles lidavam quando eles eram uma parte da Mesopotâmia, por exemplo. Depois ele vai falar dos migrantes, vai falar dos escravos, que é a fase do Egito, né? Dos anarquistas, que ele considera, né, que o modo de governo que Israel tinha quando eles entram na Terra Prometida, como as 12 tribos, naquele período, por exemplo, de Juízes, do livro de Ruth, de 1 Samuel, que era um tipo de anarquia teológica. Achei interessantíssimo esse capítulo, tá? Muito legal. Depois os monarquistas, né, Davi, Salomão e o Reino Dividido. O Reino Dividido, principalmente no capítulo 6, que é os separatistas. Vai falar dos exilados, dos revolucionários, já na época do domínio do Império Romano, quando eles querem novamente ser independentes, e toda a fase também dos macabeus e daí processo de helenização. O capítulo 9 é sobre os oprimidos, principalmente nessa fase já do período do Império Romano.
E a conclusão, aqueles entre nós, que já vai puxar essa história das tribos de Israel para o período contemporâneo. Tem uma conclusãozinha. Gostei muitíssimo da forma como ele fechou esse livro, tá? Talvez eu devesse ler para vocês um parágrafozinho do final, tá? Então, tratando-se da relação entre judeus e muçulmanos como cristão, minha expectativa é sempre a do diálogo, de ouvir mais do que de falar nesse oceano de expectativas no qual navegamos. Meu desejo é que esses incontáveis autodeclarados filhos de Abraão aprendam a conversar. O meu caminho como cristão é imitar a Cristo, o príncipe da paz, aquele que entregou a si mesmo por nós. Dedico minha oração confiando que o mesmo Deus Salvador de outrora confirmará o seu reino para todo sempre. Não sei como as coisas se resolverão. A única certeza é que o Deus conosco continua operando entre nós como agiu entre os antigos. Aprendemos com aqueles da Bíblia em seus erros e acertos e damos continuidade ao seu legado. Que o Deus deles e nosso abençoe esta jornada. Eu achei isso maravilhoso, gostei muito, muito, muito do livro, tá? Comentáriozinho adicional, como é que eu cheguei a esse livro? Eu, na verdade, tinha lido primeiro este aqui, Os Outros da Bíblia. Quando eu, na verdade, vi esse aqui para vender, eu falei, fiz besteira. Eu li o segundo antes de ler o primeiro, porque pelos títulos parecia que esse daqui seria o segundo e esse aqui seria o primeiro. Lendo os livros, não. Olha só, esse aqui realmente foi escrito e lançado primeiro, Os Outros da Bíblia, que trata dos povos em volta de Israel, né, com os quais Israel se relacionava naquele período bíblico. Então, esse daqui que eu li primeiro, ele vai tratar de... Deixa eu abrir aqui o sumário. Os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos e os outros entre nós é a conclusão. Então, realmente aqui, ele não vai falar de Israel propriamente, ele vai falar dos outros povos com os quais Israel tinha que lidar, certo? História, fé e cultura dos povos antigos e sua atuação no plano divino é o subtítulo. Esse aqui foi muito, muito bom. Adorei quando eu li, já tem alguns anos. Então, quando eu vi esse aqui, eu falei, bom, primeiro, fiz besteira, devo ter lido ao contrário. Não, eu não li ao contrário, mas foi o que eu pensei na hora que eu vi isso aqui para vender. E segundo, deve ser tão bom quanto o primeiro. Eu acho até que esse aqui é melhor do que o primeiro, tá? Acho que o André cresceu na leitura dele, cresceu na escrita dele, cresceu no nível de análise dele. Achei esse aqui ainda mais interessante, tá? E, na verdade, esses livros são parte de uma trilogia. Eu já comprei a terceira, é claro, porque eu tenho problemas. Que é esse aqui, o terceiro, Nós e a Bíblia. História, fé e cultura do judaísmo e do cristianismo e sua relação com a Bíblia Sagrada. Tenho certeza de que eu vou gostar disso aqui. E já andei garimpando outras coisas também, por conta de aqueles da Bíblia mencionaram vários livros nas notas de rodapé e tinha um livro que ele ficava voltando sempre, já comprei. Se eu ler em breve, eu comento com vocês. Então, a leitura mesmo do mês foi essa, aqueles da Bíblia. Gostei demais. E gostaria também de mencionar que eu já tinha tido contato com o André Henke. E eu não sabia disso. Anos atrás, eu encontrei em alguma expo cristã, em alguma Bienal do Livro, em alguma livraria gospel, não sei mais onde, um conjunto de livrinhos muito legais, tá? Que o André tinha publicado, que são livros para você construir determinadas estruturas como dobraduras de papel. E ainda fala um pouquinho dessas estruturas. Então, ele lançou na época Vamos Construir o Tabernáculo, lançou Vamos Construir o Templo de Salomão e lançou Vamos Construir o Templo da Época de Jesus. São livros bem legais, tá? Porque ele tem um guia com todas as dobraduras já preparadas para você destacar, cortar, dobrar, colar. Mas ele também tem pôster e ele tem material explicando a simbologia de cada uma dessas estruturas, como é que elas funcionavam, como é que elas operavam, as proporções reais delas. Tá vendo? Vem folhetinho assim, ó, com um montão de explicações. Gostei demais, demais. Porém, como eu sou perfeccionista e neurótica, a ideia de quando eu comprei isso era estimular minhas filhas a brincar com isso e brincar com elas, e nós nunca fizemos isso. Principalmente porque na época, logo depois que eu comprei isso aqui, eu montei um modelo de quebra-cabeça em 3D, que eu ganhei de presente, que era da Muralha da China. Lindo, lindo, lindo. Porém, eu percebi que depois de montado não dava pra desmontar. E ele ficou acumulando poeira, e era quase impossível limpar e tirar aquela poeira de forma efetiva. E depois de um certo tempo,
coletando poeira, eu tive que me desfazer dele porque não tinha mais espaço para guardar aquilo e virou um trambolho e eu fiquei muito chateada. Se eu tivesse uma estante bonita, assim, com um vidro, toda fechada de vidro, uma cristaleira, talvez ele tivesse sobrevivido. E aí eu fiquei com o mesmo receio de acontecer a mesma coisa com esses aqui e acabei não montando. Mas talvez um dia eu me divirta com isso daí, gente. Eu curto essa ideia aí de cortar, colar, montar. Vamos ver. Anyway, esse foi o Aqueles da Bíblia e um monte de digressões, porque eu não sei me controlar, não é verdade? Segundo livro concluído no mês foi um livro que eu li por causa do Victober e também porque já era uma cara de pau infinita eu não ter até hoje pegado para ler. Já tinha mais de 10 anos que estavam me recomendando esse livro e eu nunca lia. E é O Retrato de Dorian Gray, que eu li nessa edição linda que eu comprei em viagem, The Picture of Dorian Gray. Vamos lá. Eu conhecia o Oscar Wilde, principalmente por The Importance of Being Earnest, que eu já tinha lido. Que eu já tinha visto, na verdade, em forma de filme, né, com Colin Firth, com o Rupert Everett. Já mencionei isso no canal, tá? Mas o fato é que eu nunca tinha lido o único romance publicado pelo Oscar Wilde. E uma das minhas amigas, Janaína, falava, cara, meu livro da vida, meu livro favorito, você precisa ler isso! Até o Carlos do Livros e Books já tinha me dado bronca de como assim você gosta de literatura inglesa e não curte isso, não leu ainda. Peguei pra ler. Achei um livro excelente, extremamente bem escrito, tá? Só o prefácio de 2 páginas do Oscar Wilde já vale mais do que a maioria dos romances publicados hoje em dia. Só vou dizer isso. Lindíssimo. Vai falar muito de beleza, tá? Vai falar muito de moralidade. E você tem aqui, na verdade, eu sabia pouquíssimo sobre a história, tá? De o que era o Retrato de Dorian Gray. Eu sabia que tinha um lance aí do retrato que envelhecia no lugar do cara. Mas não é exatamente isso, tá? Você tem 3 personagens mais à frente desse livro. Você tem um artista, um pintor, que é o Basil. Você tem o Dorian Gray, que é um cara jovem, muito jovem, aparentemente um jovenzinho inocente, mas que tá ali sendo lançado dentro da alta sociedade de Londres, no período vitoriano. Tá? Ele é órfão, foi criado por um avô que não gostava dele, e ele agora é rico e pode fazer o que ele quiser dentro dessa sociedade, tá? Pode fazer o que quiser, muito entre aspas, obviamente. E o Basil encontrou o Dorian. Vou tentar não dar spoiler, vou tentar me ater só o que acontece no início do livro, tá? O Basil encontrou o Dorian, ficou impressionado pela beleza do Dorian. Porque ele é uma pessoa cuja beleza chama muito a atenção e passa essa noção de que ele é uma pessoa muito inocente e muito boa, certo? E aí o Basil fez um retrato do Dorian. E considera que esse retrato é a obra-prima dele, é o que ele melhor fez em toda a carreira dele de pintor. Porém, o Lord Henry, que é um terceiro personagem, vê esse retrato. Ele é um conhecido do Basil, talvez um amigo, talvez não. Ele vê esse retrato no estúdio do Basil e fala, você precisa exibir esse retrato, é o melhor retrato que você já viu. E eu quero conhecer esse modelo que você usou para esse retrato, porque esse moço é muito bonito e tal. E aí o Basil fala, Henry, não corrompa esse cara. Tô te avisando, é sério, eu te conheço, não corrompa esse cara. Aí o Henry, tá falando bobagem. O Henry é um personagem fascinante e detestável ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa extremamente cínica, extremamente inteligente, extremamente culta, um homem do mundo, mas ele não é uma pessoa de boa moral. Ele não é uma pessoa boa, tá? Isso fica muito claro. E ele vai sim arrastar o Dorian para furadas. Ele vai sim corromper o Dorian, principalmente no momento que ele dá pro Dorian ler um determinado livro. E esse livro vai mexer com a cabeça do Dorian de uma maneira absurda. Bom, o Henry vai conhecer o Dorian, tá? Como já ficou implícito pelo que eu disse. E a partir daí a gente vai ver os efeitos que essa amizade vai ter no Dorian. E também um efeito em cascata dos efeitos que o Dorian, depois dessas mudanças que ele vai sofrer, vai ter em outras pessoas. Ele vai agir como se fosse um multiplicador de mal, tá? Se o Henry corrompe o Dorian corrompe outras pessoas em uma escala ainda maior. Porém, a aparência do Dorian nunca sofre com a corrupção espiritual dele. Quem sofre é o retrato. E o Dorian vai descer até os últimos degraus dessa escada para baixo,
tá? Ele vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai chegar à profundeza que você vai falar, não é possível, Dorian, acorda. E ele vai continuar descendo. O próprio livro aqui, essa edição, fala assim, né, na contracapa, né, que é um romance muito dark, né, muito pesado no seu tema, de escuridão, de descida ao inferno, que é uma fábula faustiana, que de certa forma o editor disso aqui considera que o Dorian fez um pacto com o demônio, tá? Como eu falei, achei extremamente bem escrito, tem trechos de uma beleza absurda nessa obra. Porém, ele é um livro que te deixa numa posição de desconforto, certo? Pelo tema que ele trata. Ele me passou um pouco a mesma sensação que eu tive quando eu li O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. É Aloysio de Azevedo, não é? Acho que é. Extremamente bem escrito, extremamente vívido, porém a miséria espiritual que ele retrata é tão sórdida que você sai meio que se sentindo contaminado daquilo, de certa forma, sabe? Ele é desconfortável. Isso não quer dizer que não seja importante, que não seja muito bom, tá? Só não é talvez um livro que eu releria tantas vezes por causa desse desconforto. Eu sou covarde, tá? Eu reconheço isso. Então, li O Retrato de Dorian Gray, não sei quando eu voltaria a lê-lo, tá? Já tenho outras obras do Oscar Wilde engatilhadas aqui. Por exemplo, já ouvi muita gente recomendar o De Profundis, que são as cartas que ele escreveu na prisão. Consegui essa ediçãozinha na última Bienal do Livro, né, da LPM Pocket. Acho que vai ser uma boa leitura. Também, uma viagem recente, né, na mesma em que eu comprei o Retrato de Dorian Gray, eu comprei A Importância de Ser Honesto, e outras peças. Aqui tem o Marido Ideal, que eu também ainda não li, mas que me interessa. E consegui num sebo também, não tem muito tempo, uma ediçãozinha da Landmark com os contos completos do Oscar Wilde em versão bilíngue, tá? Tanto em português quanto em inglês. Então, o pessoal fala muito do Crime de Lord Arthur Saville, e eu já li um conto do Oscar Wilde numa coletânea que tá ali em cima, que é o Livro das Virtudes, se eu não me engano. Tinha um conto dele muito legal, um conto sobre um gigante. E as crianças que brincavam no Jardim do Gigante. Achei fantástico aquele conto. Então, também me interessa. O Retrato de Dorian Gray é que é aquela coisa, eu gostei sem ter gostado, sabe? Eu gostei com ressalvas. Nesse tipo de literatura mais pesada, mais relação do homem com o mal, eu, entre os vitorianos, ainda curto mais o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, tá? Que eu já li acho que umas 2 ou 3 vezes, e eu acho que de todos eles, dos Dráculas da vida, Frankensteins da vida, até agora o que eu mais gostei, claro, Frankenstein é bem anterior, não é vitoriano, o que eu mais gostei dessa literatura mais dark, mais horror de outubro, foi Jekyll and Hyde, tá? Fica aí a dica, não sei se todo mundo já leu, provavelmente não, né? Todo mundo não pode ter lido tudo. Vamos parar de baboseira. Próxima leitura concluída foi um livro que eu passei bastante tempo. Na verdade, foi um dos livros da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Eu tive que fazer um revamp na capinha da minha Bíblia, né? Gastei um monte de dinheiro por conta disso, porque eu entro na livraria gosto para comprar capa e compro um monte de livro junto, né? Problema de leitor. Mas o fato é que depois de quase 2 meses eu concluí o livro de Deuteronômio. Fechei aí o Pentateuco. Eu comecei a ler o Antigo Testamento, né, em ordem cronológica em agosto do ano passado. Então, desde agosto eu só li o Pentateuco e o livro de Jó completos, tá? E mais um ou outro trechinho, como o Salmo 90, alguma coisa assim, que foi encaixada ali nessa ordem cronológica. Ou seja, eu não tô só lendo, eu tô realmente estudando. Eu faço isso aqui quando eu tenho tempo para parar, pegar minha caneta, entendeu? Pegar aqui o material para ir marcando a minha Bíblia, para ir fazendo marcações de referências cruzadas, para ir consultando alguns comentários bíblicos. Eu prefiro fazer isso em casa e não fora de casa, embora eu às vezes também faça fora de casa. E o Pentateuco, gente, é aquela coisa. Basicamente, 5 livros tradicionalmente considerados como escritos por Moisés, né? Começa com o Gênesis, a história das origens dos céus, da terra e da família de Israel, das 12 tribos. Né? Depois a gente tem o Êxodo, que começa a contar justamente como é que Moisés se meteu nessa furada e como é que ele tirou esse povo todo do Egito, né?
até abrir o Mar Vermelho e até conseguir construir um tabernáculo onde Deus habita com as 12 tábuas da lei. Aí a gente tem um livro bem pesado, para a maioria das pessoas, que é o livro de Levítico, que vai falar basicamente de leis que Moisés promulga para esse povo de Israel no deserto. Vai ter o livro de Números, que vai mostrar como é que é a peregrinação de 40 anos desse povo no deserto, né? E vai repetir muitas dessas leis, né? Vai comentar como é que é já o iniciozinho da entrada deles em Canaã, ali pelo lado da Transjordânia. E a gente chega no Deuteronômio, que basicamente é o seguinte: morreu aquela geração que saiu do Egito, né? Já se passaram 40 anos, e eles agora vão cruzar o Jordão para entrar na Terra Prometida propriamente dita. E aí Moisés vai juntar essa nova geração de jovens e vai repetir as leis que foram promulgadas, vai fazer 3 grandes discursos para esse povo mais jovem, com exceção de Caleb e Josué, né, que já estavam lá da primeira vez. Vai repetir essa lei toda para eles. Vai colocar diante deles um dos capítulos que eu acho mais belos do Pentateuco, que é a escolha entre a vida e a morte. Eis que estão diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, que está no capítulo 30 já de Deuteronômio. E aí ele vai passar o bastão para Josué, simbolicamente, vai impor as mãos sobre Josué para capacitá-lo como próximo líder, né? Vai ler publicamente toda aquela lei para o povo de Israel. Vai cantar a canção de Moisés, é belíssima, a gente já está ali no finalzinho do livro, que você tem essa canção no capítulo 32, uma canção sobre quem Deus é, e vai falar um montão de coisas sobre a história de Israel e sobre como, por certo, o Senhor julgará seu povo. E termina dizendo para Israel se alegrar com ele. Ó céus, todos os anjos de Deus o adorem, alegrem-se com seu povo, nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Lindíssima essa canção. A gente tem uma bênção que Moisés profere para os israelitas antes da sua morte, né? E complementando esse material, você vai ter a narrativa de como é que é a morte de Moisés. E dentro de uma perspectiva cronológica, você também pode já incluir aí, nesse pedacinho final de Deuteronômio, o Salmo 90, que é o salmo atribuído a Moisés, né? Então, li esse finalzinho, principalmente, ele mexe muito comigo já a partir ali do capítulo 28. Você começa a entrar num ritmo muito legal de leitura e de revelação nesse livro, pelo menos pra mim, sempre é assim, tá? Livro lindíssimo, já comecei a ler o livro de Josué, né? E vamos que vamos nessa leitura onde a gente acaba. Eu acho que eu ainda vou levar talvez uns 4 ou 5 anos para terminar o Antigo Testamento. Eu já li o Novo, né, nesse regime cronológico. Vamos ver como é que termina. E eu não sei se eu já mencionei aqui, ou se eu já mostrei aqui. Mencionar, eu sei que já mencionei. Mas eu tenho pego a ordem de leitura cronológica dessa Bíblia aqui, tá? Bíblia de Estudo Cronológico e Aplicação Pessoal. Eu pego só a ordem dos textos aqui e leio nessa minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia NVT, para anotações e esboços. Ela tá com essa nova capinha, mas ela é toda com essa coloridinho aqui. A capa original dela é bem colorida, bem bonita. E ela tem espaço na lateral para você fazer anotações mesmo. A diagramação dela é bem espaçosinha para você conseguir anotar com tranquilidade, certo? Então, terminado o Deuteronômio, amo demais, amo demais. É um livro que você tem que ter paciência para terminar, porque ele não é fácil, ele às vezes pode parecer árido, porém tem tanta coisa boa dentro dele, tanta coisa boa. Tá? E aí, como eu tava nessa vibe bíblica muito intensa, eu resolvi cair de cabeça e pegar um outro livro também, de um autor que eu já tinha ouvido falar muito, e que também tem essa pegada tanto dos estudos bíblicos quanto da parte da história, lá do André Daniel Heinkel, tá? Eu peguei do Justo L. Gonzalez, ou Justo L. Gonzalez, sim, deve ser. Ele é cubano, naturalizado americano, se eu não me engano. Ele escreveu Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, que foi publicado aqui no Brasil pela Agnus. Cara, eu já tinha ouvido falar muito desse autor. Pelo currículo dele, é um cara, assim, fenomenal, estudadíssimo, que realmente escreve muito sobre a história do cristianismo. Amei o livro dele com todas as letrinhas. Tá? Ele se propõe a ser uma breve história de doutrinas, e realmente ele é uma breve história de doutrinas. Gostei muito do conceito que ele coloca do que é uma doutrina. Ele não considera que a doutrina necessariamente é uma regra.
ele enxerga a doutrina mais como o seguinte, a gente não sabe exatamente como é que é a verdade, como expressar isso em termos humanos, mas a gente sabe que a gente está em cima de um penhasco que tem precipício de vários lados. E se a gente se afastar muito do centro do que deveria ser correto, a gente vai cair nesse precipício. Ao longo dos anos, o cristianismo foi aprendendo onde é que estavam esses precipícios e foi colocando algumas cercas para ajudar a gente a não cair. E ele considera que essas doutrinas cristãs são essas cercas. Se você passar muito do limite em determinados pontos e esticar demais a tua doutrina, numa determinada direção, você cai pela ribanceira. Então, ele tem uma visão bem ampla do cristianismo. Muitas vezes ele vai comparar a visão de uma mesma doutrina sob a ótica de várias denominações e vários ramos do cristianismo. Vai falar como é que o ortodoxo enxerga isso, vai falar como é que o católico, ou o protestante, ou o luterano, ou um pentecostal enxerga isso. E ele vai começar doutrina por doutrina, tá? Mas em capítulos bem breves sobre elas. Ele vai tentar seguir uma ordem bem lógica de encadeamento das ideias de uma doutrina para outra, vai tentar falar sobre elas mais ou menos em ordem cronológica à medida que elas foram sendo discutidas e foram ganhando importância dentro da vida da igreja cristã. Tá? Então ele vai começar com a introdução falando desse conceito de doutrina dele, principalmente. Depois ele vai falar, capítulo 2, Israel, a igreja e a Bíblia. E ele tem uma discussão fenomenal sobre o grande nó, né, que existe entre católico e protestante, da questão da autoridade das escrituras, que para ele é mais uma questão de autoridade da tradição do que a autoridade das escrituras, e ele vai trabalhar muito bem esse tema da tradição lá no final do livro. Então ele vai falar de Israel, a igreja e a Bíblia, vai falar da criação, da cultura, quanto que você deve deixar-se influenciar pela cultura e quanto a lei de Deus é imutável e não deve ser flexibilizada em hipótese alguma, um tema vastíssimo e que permeia toda a história da igreja. Vai falar sobre a doutrina de Deus, do ser humano, Jesus Cristo, a igreja, e esse também da igreja é fenomenal. Como é que você determina quem é que é a igreja? Única, invisível e imutável. São debates bem legais, tá? Tem um capítulo maravilhoso, que é o capítulo 9, sobre os sacramentos, que me ajudou demais. E aqui eu vou fazer um parênteses enorme, porque o que acontece? Há uns anos atrás eu peguei para ler, porque eu sou louca, as Institutas da Religião Cristã do Calvino, nessa edição aqui, que é, na verdade, a versão de 1536, a primeira que ele efetivamente publicou. E eu tava indo muito bem nessa leitura, eu tava me interessando demais, tava curtindo, tava aprendendo muito, até que eu cheguei no capítulo 4, são 6 capítulos, quando eu cheguei no capítulo 4, que era sobre os sacramentos, eu me perdi completamente. Eu falei, por que eu tô me perdendo? Eu vou ter que reler isso aqui, e eu não voltei para reler e parei onde estava, eu devia ter continuado para terminar o livro. E eu notei que esse livro do Gonzalez me ajudou, ele na verdade preencheu algumas lacunas que eu tinha de conceitos sobre o que eram os sacramentos para eu poder atacar isso aqui. Então, muito obrigada, Rusta Gonzalez, você já me ajudou, e eu vou poder retomar as institutas. Mas o fato é, ele tem um capítulo muito bom sobre a definição de o que é um sacramento, fenomenal. Depois ele vai falar da salvação, da tradição, como eu falei, e do espírito da esperança, ou seja, sobre o Espírito Santo. Na verdade, ele vai misturar, nesse capítulo 12, duas doutrinas, né? Tanto a do Espírito Santo como a dos últimos dias, a escatologia. Gostei muito, ele escreve com muita clareza, ele menciona muitos nomes importantes dentro do cristianismo e deixa muito claro como é que cada um pensava a respeito dessas doutrinas que estavam em discussão. Então ele vai falar de Atanásio, vai falar de Agostinho, vai falar de Tomás de Aquino, vai falar desses grandes nomes e vai entrar a fundo em algumas diferenças deles, mas sempre com uma visão do todo, tá? De como isso se encaixa no conjunto principal de doutrinas, com uma visão histórica, o que é muito legal, porque você acompanha passo a passo ao longo da linha do tempo e você não se perde, né? É uma construção de conhecimento, um passo de cada vez. E eu gostei muito de algumas metáforas que ele faz, como essa das barreiras, né, das cercas em volta do precipício. Ele tem algumas comparações excelentes e metáforas que ajudam muito na compreensão do texto, tá? Gostei demais. Ele não é um livro muito longo, ele é uma breve história. Então, como eu sou psicótica, eu já tinha ouvido falar muito desse autor. Eu comecei por esse livro, mas eu já tenho outros dele engatinhados. Todos também com essa pegada da história, tá? O próximo, provavelmente, que eu vou ler é esse aqui, História da Literatura,
cristã antiga, os escritos cristãos mais antigos, a parte do Novo Testamento e seus autores. Então aqui ele vai falar, por exemplo, do Didaquê, vai falar de alguns textos apócrifos, né, evangelhos apócrifos, vai falar das epístolas que circulavam dentro do cristianismo primitivo, mas que não foram incorporadas ao cânon do Novo Testamento, dos apologistas, dos mártires. Ele vai comentar uma série de textos que foram importantíssimos para a consolidação dessas doutrinas aqui, certo? Mas ele não necessariamente tem esses textos completos. Existe uma edição em 3 volumes de apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que eu tenho nas minhas estantes, mas eu não trouxe porque eles são enormes. E provavelmente que eu vou fazer uma dobradinha desse com aqueles 3. Vou estudar aqui o que é cada um dos textos e ler lá o texto completo, certo? Acho que vai dar samba, tá? E eu também comprei, porque eu tenho problemas, como eu disse já várias vezes aqui nesse canal, algumas coleções maiores do Justo Gonzalez, ou Justo Gonzalez, tá? Eu comprei essa trilogia, Uma História do Pensamento Cristão. O primeiro volume é dos primórdios ao Concílio de Calcedônia, o segundo volume de Agostinho às vésperas da Reforma, e o terceiro volume da Reforma Protestante ao século XX. Tenho a impressão de que vai ser um texto muito bom, agora é algo já bem mais acadêmico, bem mais extenso, que vai exigir muito mais planejamento para eu ler completamente. É um livro para estudo e não necessariamente só para leitura, tá? Esse primeiro que eu peguei realmente deu para simplesmente ler, de uma forma um pouco menos compromissada, tá? Esse aqui que eu tenho é a segunda edição revisada. A fotinho dele aqui, ó. Amei esse homem, amei você. E eu acabei também comprando algo que já tinha sido me recomendado, que era A História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, editora Vida Nova. Esse também é em 2 volumes. O segundo volume tá aqui, é a Era dos Reformadores até a Era Inconclusa, que aqui estamos. Muito lindos, pretendo lê-los. Nenhum deles é colorido, tá, gente? Mas são edições legais, que tem também algumas fotografias em preto e branco, alguns quadros, tá? Não é um livro só de texto, ele tem algum material complementar, algumas gravuras de época. Parece muito bem editado. Tô animada. Mas não sei quanto tempo eu levo pra digerir, né? Vamos lá. É aquela coisa, tem coisas que a gente lê, tem coisas que a gente estuda. A próxima leitura concluída, vamos sair desse negócio de Bíblia, né? A gente só fala nisso, gente. Mas eu tava no vibe. Quando eu tô na vibe, eu vou embora, entendeu? Porque não é sempre. Aí, lembrei, né, que outubro é mês do horror. E resolvi pegar no meu Kindle um e-bookzinho que me foi passado do Alexandre Dumas, do Alexandre Dumas, que é A Cabeça Decepada e Outros Contos de Terror. São 3 contozinhos, tá? Os 2 primeiros são realmente focados nessa questão de cabeças decepadas, tá bom? Mas deixa eu abrir aqui o arquivo só para passar para vocês qual que é o título dessas 3 histórias que estão contidas. Na verdade, me parece que é um extrato, esse book que eu li, A Cabeça Decepada e Outros Contos de Terror, é um extrato de uma obra maior do Dumas, que não parece ser muito fácil de achar. Eu, pelo menos, ainda não consegui encontrar, tá bom? Que se chama Os 1001 Fantasmas. E ele tem uma estrutura um pouquinho parecida com a das 1001 Noites. Você tem uma história moldura, que é... O Dumas chegou numa cidadezinha e presenciou um acontecimento que deixou todo mundo impressionado. E aí ele senta para conversar com outros 2 caras... ou outros 3 caras, e aí eles vão contar histórias, assim, que tem a ver com horror uns para os outros, como a Sherazade contava várias histórias encadeadas. Então, a primeira história desse e-book, tá, é A Cabeça Decepada, que é a história moldura para as outras, certo? E aí depois a gente tem uma segunda história que teria sido contada por um desses outros caras com quem ele está conversando, que é A Persistência da Vida Após a Guilhotina, que é a história da Solange e do Albert durante o reinado do terror em Paris. E a gente tem, por último, O Bracelete de Cabelos Cadavéricos, que foi o que eu achei o mais fraquinho dos 3. Eu, inclusive, acho que o segundo é o melhor, tá? Esse da Solange e do Albert é o mais esquisito deles. Mas, assim, é uma coisa meio... Vamos contar a história de terror em volta da fogueira? É por aí, tá? É muito curtinho esse e-book. E eu tava com dor de corno, porque eu já tinha tentado ler esse ano algo escrito pelo Dumas, tinha pego O Colar da Rainha. E a versão que eu peguei era uma versão
que não era completa, não era integral, era só um extratozinho que estava tão resumido que não dava para entender nada, eu tinha ficado com raiva. Agora eu li um demais esse ano que me deixou satisfeita. Eu não sou uma grande leitora de terror ou horror, mas esse aqui eu gostei, é bem escrito. É demais escrevendo, né, gente? Ele quer porque quer que você se interesse pelo que ele tá escrevendo, e ele consegue, certo? Já falei algumas vezes, né? Sou apaixonada por ele desde que eu li o Conde de Monte Cristo, que eu li nessa ediçãozinha bem humilde, tá? Em 2 volumes. Gostei muitíssimo da Tulipa Negra. Eu sei que esse aqui não agrada a todo mundo, mas eu achei isso aqui uma história assim... Eu acho que eu devorei em um dia esse livro. Amei a Tulipa Negra, que é a história sobre a corrida para produzir a primeira tulipa completamente negra. E o que acontece com os bulbos dessa tulipa quando eles são roubados. Uma confusão danada. Amo Os Três Mosqueteiros, de paixão. Primeira vez que eu tentei ler, dei curso na água, e aí eu peguei essa edição aqui dos clássicos da Har e adorei. Tanto adorei que pretendo reler no início do ano que vem esse livrinho, para depois entrar numa leitura coletiva que está sendo planejada aí, da continuação, que é o 20 anos depois, que eu já comprei. E aí, como eu tava na vibe também, eu resolvi gastar dinheiro de verdade comigo mesma. Peguei um troco que tinha sobrado, e aí eu comprei o Visconde de Bragelonne, acho que é assim que se pronuncia, volume 1, volume 2, que é o Louis de Lavardière, e o volume 3, que é o Homem da Máscara de Ferro, tá no correio. Tô esperando entregar, eu comprei na pré-venda, né? Então eu tenho que esperar, e eu não gosto de esperar, mas tô esperando. E eu acho que ainda em novembro vai chegar pra mim. E aí eu vou ter concluído essa coleçãozinha do ciclo dos Três Mosqueteiros, que ficou com um pequenininho, um monte deles grandes. E é assim mesmo, vai ficar assim, paciência. Mas é isso, tudo isso só pra dizer que eu li A Cabeça Decepada, tá? Li um conto de horror, o que eu nunca faço em outubro. Mas eu tô ficando mais responsável, eu vou virar gente grande. E agora vamos falar de um monte de leituras bem curtinhas que eu fiz, né? Também na mesma vibe da Cabeça Decepada. E depois eu vou explicar por que eu peguei tantas leituras curtinhas. Me deu a louca, gente. Eu entrei na Amazon e comprei uma leva de quadrinho, mangá e bobagens do tipo, tá? Então eu comprei o 2º volume do Asterix Omnibus, que é uma edição de luxo que está sendo lançada. Eu já tinha lido o primeiro, que eu também amei. Eu sou fascinada por Asterix. O primeiro volume tem Asterix o Gaulês, a Foice de Ouro e Asterix e os Godos. E agora que saiu o 2º volume, ele saiu com Asterix Gladiador, Uma Volta pela Gália com Asterix e Asterix e Cleópatra. Eu até agora só li nessa edição aqui o Asterix Gladiador, que é um dos que eu nunca tinha lido. Eu já li bastante Asterix na minha vida, mas esse meu avô não tinha na coleção dele. O Asterix Gladiador. Achei muito engraçadinho, gente. Ele o Asterix botando os gladiadores pra jogar jogos de salão na frente de Júlio César, em vez de se matarem. Eu não aguento. Eu sei que eu abri esse livro, abri a primeira página, e assim, nos primeiros 3 quadrinhos, eu já tava passando mal. Olha só, o início da história. O acampamento romano de Petibonum está em plena efervescência, pois o prefeito das Gálias, Calígula Staphermus, eu já não aguentei o nome, vem visitar o centurião Gracchus Strupicius. Cara, quando eu li Gracchus Strupicius, eu já desmanchei. Não adianta. Eu não tenho maturidade para esses troços. Então, Asterix, né, os irredutíveis gauleses que resistem sempre ao invasor romano, a única aldeia não conquistada pelos romanos, tem a poção mágica, eles descem o sarrafo em todo mundo. Eles enlouquecem o lanista, que é o dono, o chefe dos gladiadores, que tem que fornecer os gladiadores pro circo, né? Eles deixam o cara pirado, ele e o Obelix. Maravilhoso, maravilhoso, vale sempre a pena. Eu ainda não li A Volta pela Gália e o Asterix e Cleópatra, que são os outros 2 livros que tem nessa ediçãozinha aqui, porque eu os li não faz tanto tempo. Eu tinha dado também uma outra doida de tentar lê-los em francês, e eu tinha comprado esses 2. Asterix e Cleópatra e o Tour da Gália e A Volta pela Gália são alguns dos meus favoritos, já que eu já li mais vezes. Então eu vou talvez fazer um pouco de... deixar para o melhor para o final. Eu vou postergar um pouco essa gratificação de relê-los agora nesse ônibus, tá? Aí eu voltei para ler outro e-book, tá?
O meu Kindle fica desligando a minha cara, mas eu vou insistir, eu vou persistir e ele vai me mostrar o que eu preciso, certo? O que eu peguei para ler? Eu peguei para ler um e-bookzinho que deve ter sido uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comprei esse Kindle, que é uma coleção chamada Hourly History. Não dá para saber quem é o autor desses livrinhos, tá? Mas a proposta deles é pegar algum tema de história. Alguns são biografias, alguns são sobre mitologia de algum povo antigo. E eles vão falar em um texto bem rápido, de forma bem resumida sobre aquele assunto. A proposta é que talvez você até consiga ler em 1 hora, certo? O livro inteiro. Eu peguei para ler a mitologia céltica, Celtic Mythology. A Concise Guide to the Gods, Sagas and Beliefs. É isso mesmo? Acho que é. E assim, eu li ele aí uns 2 dias, tá intercalando com outras leituras. Ele não quer aparecer a capa. Por quê? Não sei. Anyway, depois eu resolvo. Então, li aqui o Celtic Mythology. A proposta é ser algo breve, a proposta é ser algo assim que vai te dar uma primeira visão panorâmica do assunto, da mitologia céltica, e não se aprofundar muito, cumpre a finalidade, não é o livro melhor escrito do mundo. Eu já peguei algumas biografias dessa coleção também, como da Eleanor da Aquitânia, Nikola Tesla, são bem escritas, mas de novo, não é nada aprofundado, é só para você começar a botar o pezinho na água daquele tema. Eu sempre gostei de celtas, em geral, tudo que se relaciona aos celtas. Acho os celtas interessantíssimos. Inclusive, os gauleses são celtas, tá? Só mencionando. O druida Panoramix é um druida celta. Adoro. Então, quando criança eu tinha lido, por exemplo, essa coleção aqui, de grandes povos do passado, da Melhoramentos, e esse volume aqui dos celtas eu li muitas vezes. É um livro ilustrado, tá vendo? Também é uma coisa assim bem... Vou dar uma introdução com algumas ilustrações para você ter uma ideia do assunto. Gosto muito, devo ter lido isso aqui mais de 12 vezes, 15 vezes. E recentemente eu estava com essa coceirinha de ler algo sobre mitos celtas e eu tinha pego essa coleção da editora Vozes. Os Mitos Celtas, um guia para deuses e lendas antigas, de Miranda Aldhouse Green. E eu tinha começado a ler e não tinha me cativado. Então, o Celtic Mythology lá da Hourly History acabou fazendo um trabalho um pouco melhor, mas eu ainda vou guardar esse livro e da próxima vez que a coceirinha der, eu vou tentar reler e vamos ver se eu chego até o final, tá? Bom, terminado esse capítulo de e-books, eu resolvi pegar um dos livros do meu queridinho total, que é o C.S. Lewis. Já tinha mostrado esse livro aqui no canal, em outro vídeo. Esse aqui é o Cartas Latinas, escrito tanto pelo C.S. Lewis como São João Calabria. Qual é a história desse livro? O Calabria era um padre italiano, na época ele não era santo, não tinha sido canonizado ainda pela Igreja Católica. Ele era um padre que vivia em Verona, né, na cidade de Romeu e Julieta, de Shakespeare. E ele chega às mãos dele uma cópia em italiano do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, escrito pelo Lewis. Ele gosta muito do livro. E ele resolve se corresponder com o Lewis. Mas ele não fala inglês. E o Lewis fala um italiano muito ruim. Então, eles começam a se corresponder em latim. E aí, eles trocam essas cartas por muitos anos até o então padre João Calabria falecer, né? E aí, a gente ainda tem aqui algumas cartas depois desse falecimento que o Lewis troca com o padre Luigi Pedrolo, depois da morte do João Calabria. João Calabria tinha um trabalho de cuidar de órfãos, de educação de crianças e jovens e tal. E esse padre Luigi, eu entendo que também trabalhava junto com o Calabria, então eles trocam ainda algumas cartas, o Lewis e o Luigi, né? Mas o que acontece? A gente só tem, dessa correspondência do Lewis com o Calabria, o lado das cartas que o Lewis enviou para a Itália. Porque as cartas que o Calabria enviava para o Lewis queimava, tá? Ele entendia que eram cartas muito íntimas, com algumas confissões e alguns comentários muito íntimos, e que ele não queria expor o amigo dele. Ele sabia que biógrafos e curiosos iam rebuscar os papéis dele quando ele se fosse também. Então ele destruía a maior parte da correspondência que ele recebia das outras pessoas para resguardar a intimidade dessas pessoas, né? Acho isso fenomenal da parte dele. Mas existem algumas cartas do Calabria que sobreviveram sob a forma de rascunhos lá na Itália. Então, quando a Quadrante, a editora desse texto, né, que é, deixa eu ver aqui,
A gente tem a organização de Martin Moynihan, tá? Mas eu acho que tem a Maria Beltrão faz o prefácio. E o editor não diz quem é o editor, na verdade, tá? Eu desconfio que tinha uma mulher envolvida aqui em algum lugar. Nessa organização dessas cartas para poder editá-las e publicá-las. Essa pessoa encontrou as cartas do João Calabria, que estavam lá na casa do Lewis, né, com o irmão do Lewis, e encontrou alguns desses rascunhos lá na Itália e juntou isso tudo, tentou fazer um esforço de organização e tradução disso, né, do latim para línguas modernas, e organizou isso pra gente. As cartas são bem curtinhas. A maioria só tem 1 ou 2 páginas. Eu nem lembro se alguma passa de 2 páginas. Um dos grandes focos dessa correspondência, como os dois concordavam que, embora um deles fosse anglicano e o outro fosse católico, eles acreditavam e oravam muito por uma unidade dentro da igreja, independente dessas diferenças doutrinárias. Eles oravam muito um pelo outro. Demais, demais, demais. Você vê que eles trocavam muita ideia, que o Lewis, às vezes, ele estava empacado num texto. Quando ele está escrevendo cartas a Malcolm, ele manda uma carta para o Calabria perguntando: será que eu deveria estar escrevendo isso? Eu não quero pecar por escrever algo que eu não deveria me meter, porque eu não sou capacitado. Mas eu também não quero que Deus deseje que eu escreva algo e que eu me omita. Pelo que eu devo orar, me ajuda. E os dois oram um pelo outro, e um orienta o outro. Cara, é muito, muito legal, tá? Gostei demais. É simplesmente fenomenal. Tem algumas sequências aqui de 2 ou 3 cartas, uma atrás da outra, que é daquelas que você lê uma frase, para e medita por 2 horas. Mesmo sendo cartas curtinhas. E como as cartas são curtinhas, é um bom livro para jogar dentro da bolsa e ficar carregando por aí. Toda vez que você tiver 5 minutos aí esperando para pagar o pão na padaria, você pega mais uma. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu, na verdade, nunca fui uma grande leitora de cartas, mas eu tinha lido o Cartas a uma Senhora Americana, tá? E me encantei. Também é outra seleção de correspondência do Lewis, que só tem as cartas do Lewis para a Senhora Americana. E apaixonante, só que esse aqui, a correspondência foi até a morte do Lewis, tá? Então o final foi bem triste de ler. Tem umas cartas do irmão dele comunicando o falecimento dele. Por que, Senhor? O próximo que eu devo atacar, provavelmente, nesse sentido de cartas, é o Cartas de C.S. Lewis, que é da Thomas Nelson Brasil. Esse aqui me parece que é uma seleção bem mais extensa de cartas, tá vendo? Talvez completa de tudo que sobreviveu, não sei. E tá em ordem cronológica. Então, assim, não tá separado por destinatário. Tá misturado, os destinatários estão misturados. Tanto pessoas que escreveram pro Lewis uma vez na vida e ele respondeu, quanto pessoas com quem ele mantinha uma correspondência regular. Ainda não li, mas tô achando que vai ser lido mais rápido do que eu espero, tá? Quando eu li a primeira vez, falei, nossa, eu vou ter que me programar muito para ler isso aqui. Depois de ter lido Cartas Latinas, não. Talvez ele flua muito bem, bem mais fácil do que eu espero. Como eu disse, não sou uma grande leitora de cartas, mas outro livro de cartas que me recomendaram, que eu acabei comprando recentemente, foi esse aqui, ó, da LIPM Pocket. LIPM Pocket. Um dia eu vou aprender a falar o nome dessa editora sem gaguejar. Esse é o Cartas a Tel. São as cartas do Van Gogh, ou Van Gogh, pro irmão dele. Dizem que é fenomenal. E eu tô coçando pra ler. Cartas são estranhas, né? Porque como o Lewis mesmo ressaltou nesse lance de queimar as cartas, você tá entrando na intimidade de outra pessoa. Aquilo não é um texto que foi escrito para ser lido pelo mundão. Ele não foi escrito para ser lido por qualquer um. Ele foi escrito para ser lido por uma pessoa, pelo destinatário. E a gente tá se metendo. Mas acontece, né? Eu não sou boa nem de cartas nem de biografias. Às vezes eu fico com a sensação de que eu tô me metendo onde não devo. Mas ainda assim, algumas delas são tão fascinantes e enriquecem tanto a vida da gente que não dá pra deixar passar. Tá? Últimas leituras concluídas. Vamos pro lado da farofa, certo? Estou amando este mangá, Spy Family. Spy Family, Spy Family. Eu nunca tinha lido mangá até o ano passado, se eu não me engano. E aí eu comecei a ler One Piece. Achei uma grande baboseira. Eu acho que eu comprei 15 volumes e li uns 5 ou 6. Minhas filhas eu acho que leram uns 15, mas ninguém fez muita força e me infernizou pra comprar mais. Então eu tô entendendo que deixa passar.
Mas o Spy Family, meninos e meninas, virou uma febre aqui em casa. Até meu marido viu o anime com a gente. Esse aqui fez sucesso mesmo. Spy Family é uma história totalmente doida, né? Ele se passa numa versão meio que alternativa, talvez, baseada de realidade, baseada ali na Guerra Fria, que você tinha Alemanha Oriental e Ocidental, algo parecido com isso. Você tem Westales e Ostânia, dois países em guerra constante, um com o outro, como se fossem as duas Alemanhas, né? E aí você tem o espião, que é o Lloyd, que trabalha para um desses dois lados, e ele precisa de uma família fake para fazer uma missão de infiltração e de obtenção de informação junto a um determinado figurão. E aí ele vai montar essa família fake com uma moça que ele não sabe que é uma assassina de aluguel, como a esposa dele, e ele vai adotar uma menininha que ele não sabe, que sofreu uma série de experimentos esquisitos aí de uma organização secreta e que ela lê pensamentos. E eles vão resgatar um cachorro para ser o cachorro da família, e eles não sabem, só a menininha sabe que esse cachorro vê o futuro. Então, assim, é um negócio doido. Tá? Tem momentos super fofos ali da família, começando a agir como uma família de verdade, e tem momentos de total sanguinolência e violência, quando a York, a assassina de aluguel, ou o Lloyd estão em alguma missão ali no fim de semana, né, para ganhar um troco. Você tem a babá não oficial da menininha, é o Frank, que é o informante do Lloyd, é o cara que traz as informações secretas para ele. E você tem uma série de personagens secundários, né, que você vai tendo ali os side quests, as historinhas secundárias. Eu já tinha lido até o volume 14 no início desse ano. Saiu o volume 15, eu falei, eu vou reler o 14, porque o 14 e o 15, eles estão tratando, na verdade, de uma mesma história secundária desses dois personagens aqui. O professor Henderson, o Henry, e a Marta. A Marta é a babá, ou governanta, de uma das melhores amigas da Anya, que é a menininha da família dos espiões. E o professor Henderson é o professor da escola da Anya, tá? Ele é o responsável ali pelo dormitório e pelo primeiro ano em que a Anya está estudando. A turminha dela fica com ele, como orientador. E existe uma backstory entre esses dois personagens de quando eles eram jovens. Então, aqui no volume 14, a gente vai principalmente ver essa backstory pelos olhos do Henry. E no volume 15, a gente vai ver como é que foi a história da Marta, avançando um pouquinho mais no tempo dessa backstory. Então, gente, eu chorei lendo o mangá. Porque a história deles é linda, mas absolutamente trágica. E você, quando acaba isso daqui, eu tava que nem a personagem Becky aqui, chorando. Por que acaba dessa maneira? Não pode acabar dessa maneira. Acaba dessa maneira. Linda, linda, muito bem escrita. Meu Deus do céu. O volume 14 eu achei melhor que o 15, tá? Mas os dois juntos são uma pedrada no estômago, assim. Tem que ler. Não parece nem um mangá, tá? Parece um clássico da literatura, a la Victor Hugo e Dickens, entendeu? Muito, muito bom. Tem um personagem aqui no volume 15 que aparece na história da Marta, que é o Paul, que aparece um personagem no trem. Ele talvez apareça por 2 ou 3 páginas, no máximo. E quando acabaram essas 2 ou 3 páginas, eu tava devastada. Anyway, essas coisas acontecem, tá? Recomendo o Spy Family. Ele alterna esses momentos de extrema reflexão, e de narrativas bem profundas sobre o sofrimento humano por conta das guerras que Ostânia e Westales vivem, né, entre si. E ao mesmo tempo ele vai ter histórias super fofas do cachorrinho sozinho em casa, entendeu? Entediado porque a criança dele saiu com os pais e ele ficou sozinho. É algo bem diferente. Gosto de Spy Family, recomendo, muito legal. E agora vamos, depois de toda essa montanha de livros, né, vamos ao bonus round. Por que eu tô lendo tantos livrinhos curtos ultimamente? Porque eu fui me meter a ler um calhamação, que eu tô amando com todas as forças do meu ser, que é o Havaí, do James Michener. Eu encontrei isso aqui num sebo, lá no centro do Rio, tá? É um romance histórico sobre o Havaí. Vai contar... Eu já mencionei isso aqui no meu vídeo de calhamaços, se eu não me engano. Com certeza eu já mencionei pelo menos uma vez esse livro, mas eu ainda não tinha começado a ler. Ele vai contar, primeiro, a formação das ilhas do Havaí, como é que elas saíram de dentro do oceano e apareceram, certo? Depois ele vai contar como é que chegaram os primeiros pássaros, as primeiras plantas, as primeiras sementes de planta.
Vai contar como é que chegaram os primeiros humanos, saindo de Bora Bora, lá no Tahiti, em canoas. Por que eles saíram do Tahiti? Por que eles se lançaram ao mar? Como que eles fizeram essa viagem? Como é que eles encontraram esse lugar? O que eles conheciam de astronomia? Como é que eram os hábitos deles? Como é que era a religião deles? O que eram os deuses deles em que eles criam? Essa história de ocupação. Quem eram essas famílias que foram parar pela primeira vez nas ilhas do Havaí? E aí depois a história vai dar um salto, e eu tô agora nessa parte, em que você vai ter já os ocidentais chegando ao Havaí, né, com os seus navios, principalmente baleeiros, que param lá para se reabastecer, depois de passarem meses, às vezes anos no mar, caçando baleias. E o impacto que a chegada desses ocidentais começa a ter nessas populações, e quando chegam os primeiros missionários cristãos organizados para cristianizar as ilhas, como é que é o embate de religiões, como é que é essa luta entre mentalidades tão distantes, tão diferentes, como os havaianos, de certa forma, entendem o cristianismo, mas os cristãos não entendem em nada a forma de vida dos havaianos, e como é que isso se desenrola. Nossa, tem personagens aqui absolutamente fascinantes. A Jerusha, que é uma das esposas de missionário, é maravilhosa, tá? O Keoki, que é o primeiro havaiano que foi para Boston, se tornou um cristão e traz esses missionários junto com ele. Ele é o filho de uma das chefes locais. E a mãe dele, a Malama, é simplesmente estupenda, entendeu? Tem horas aqui que você vê a Malama, que é a chefe local, com o missionário Abner, conversando, discutindo religião, discutindo leis, discutindo o que é ser um bom governante. Lembra muito um filme que eu já vi dezenas de vezes, que é O Rei e Eu, do Yul Brynner e da Deborah Kerr. Antigaço, tá? A dinâmica do rei do Sião com aquela governanta ocidental que ele traz para educar os filhos dele é muito parecida com a da Malama, querendo saber como é que se lê e escreve, querendo saber mais sobre esse Deus branco que é tão mais forte que o dela, e ela reconhece isso, ela quer saber como é que é isso. Mas ao mesmo tempo ela não quer abrir mão da sua cultura, porque é a cultura dela. É o povo dela. Maravilhoso. Assim, nossa, que livro bom esse aqui. Então, o James Michener tá de parabéns. É coisa de 1000 páginas, tá? Eu já li umas 300 e muitas, 335. E é uma saga incrível. Por que não reeditam um livro como esse, Jesus? Por quê? O fato é, não dá pra ficar carregando isso aqui na bolsa tão facilmente, né? Pesa aí um bocado. E aí, o que eu comecei a fazer? Quando eu tô fora de casa, eu levo na bolsa livros mais curtinhos, coisinhas mais leves pra ler, entendeu? Que seja mais fácil de transportar e de abrir em qualquer lugar. E em casa, fim de semana, eu estou atacando esse daqui. Principalmente à noite, na hora de dormir, eu leio mais um pouco. E eu acho que eu vou ler 10 páginas, eu leio 50. Certo? Então esse é o motivo pelo qual as leituras estão mais caóticas em termos de temas e tudo mais, e formatos. Eu acabei pegando 2 e-books também por isso, né? Raramente eu leio e-books, mas o e-book é fácil de carregar por aí, né? E outro que eu comecei a ler também, que eu pretendo ler aos pouquinhos, é uma obra-prima também, que eu tô impressionada porque eu não comecei antes. Na verdade, já tinha começado, eu largado assim depois de 10 páginas, porque eu sou uma idiota. E agora eu vou ler pelo menos o primeiro volume até o final. Esse aqui é a história da literatura do Otto Maria Carpo, tá? Carpo, austríaco, nasceu ali em 1900, ele veio para o Brasil em 1939, se naturaliza brasileiro em 1942. Era um cara, assim, fenomenal em termos acadêmicos, tá? Um estudioso incrível, olha só, ele se formou em Direito e antes de dedicar-se às letras, doutorou-se em Matemática, Física e Química. Mais tarde estudou Sociologia e Filosofia na França, Literatura Comparada na Itália e Política na Alemanha. Doutorou-se também em Filosofia e Letras na Universidade de Viena. Judeu convertido ao cristianismo, veio para o Brasil em 1939 em decorrência da anexação da Áustria pela Alemanha nazista, deixando para trás um alto cargo que exercia junto ao governo local. Bibliófilo e grande estudioso da literatura, naturalizou-se no Brasil e tornou-se jornalista e um dos maiores mestres da crítica literária. Entre seu círculo de amizades estavam Aurélio Buarque de Holanda, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Antônio Calado, Alberto Passos Guimarães, Carlos Heitor Coni, Antônio Ruais e muitos outros. Então, assim, essa história da literatura dele, a história da literatura ocidental, é considerada talvez a melhor história da literatura ocidental já escrita, e foi escrita e publicada em português, gente.
E a gente não fala desse tipo de livro, tá? Esse primeiro volume que eu comecei a ler aqui, já li aí 1/3 dele, é a literatura greco-latina, dos gregos e romanos ao primeiro século do cristianismo. Então, são 3 partes nesse livrinho. A primeira parte sobre os gregos, a segunda sobre os romanos e a terceira sobre esse cristianismo primitivo, tá? E aí, gente, como ele escreve bem, como escreve bem. Você vê que ele conhece a fundo a obra dos autores, que ele leu até os autores menos conhecidos que sobreviveram daquela época, e ele consegue te dar uma noção do tom da linha de trabalho de cada um desses autores, entende? Tem observações extremamente interessantes. Por exemplo, ele considera que Platão faz parte da história da literatura, porque Platão ultrapassava o campo da filosofia e adentrava o campo do mito. A Caverna de Platão, as histórias sobre a queda de Atlântida, eram mitos que Platão inseria nos seus escritos. Então ele está no campo da literatura. Ao passo que Aristóteles, por exemplo, ele passa direto e fala, não, Aristóteles era um filósofo, ponto, só um filósofo. Ele não era um literato. Então ele não entra, não cabe aqui nessa história. Algo que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida, tá? Essa distinção entre os dois. E o fato é que eu, que sou uma pessoa super interessada em literatura, já li um bocado de Platão e nunca li nenhuma obra completa de Aristóteles. E eu nunca tinha me dado conta que isso realmente é fruto de uma distinção real entre os estilos desses 2 escritores. Achei o Carpo maravilhoso, tá? E agora, essa é uma obra em 10 volumes, tá? Isso aqui, o primeiro é um dos mais fininhos deles. Então talvez eu leve aí uma década para esgotar essa obra. E pela divisão da obra, né? O volume 1 é essa literatura greco-latina, o volume 2 é a Idade Média, o terceiro é Renascimento e Reforma, o quarto é Barroco e Classicismo, o quinto é Iluminismo e Revolução, o sexto é Romantismo. Aí já começa a entrar numa área que eu já não curto tanto da literatura mais contemporânea. O volume 7 é Realismo, Naturalismo e Parnasianismo, já não curto tanto. O 8 é Fin du siècle, o 9 é Modernismo e o 10º são as tendências contemporâneas. Eu talvez leia de cabo a rabo até o 5º, 6º, 7º volume e deixe os últimos para consulta. Mas o fato é que o primeiro já está espetacular, muito bom. Ele compara, por exemplo, os diferentes dramaturgos gregos, porque alguns deles eram especializados em tragédias e outros, como Aristófanes, em comédias. Comenta a poesia lírica grega, da qual não sobreviveu quase nada, e por quê. Nossa, que viagem esse livro. Muito, muito bom. Ainda estou ali no primeiro terço. Na verdade, eu estou no primeiro terço desses 2, né? E vamos ver no que dá. Talvez eu termine o Havaí ainda esse ano. Talvez não. Gente, o vídeo tá com 1 hora. Eu vou ter que parar, né? Chegamos ao fim do assunto. Muito obrigada se você acompanhou até aqui. Você é um sobrevivente e aguenta ouvir uma chata por mais de 1 hora. Troféu pra você. Tá bom? Boa semana. Que Deus fique conosco. Bye, bye.